Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Simone, professora de Biologia, e vamos para mais uma aula de hoje. E o tema da aula de hoje é Histologia Humana. Histologia é o estudo da formação, estrutura e função dos tecidos biológicos. Os tecidos são grupos organizados de células que realizam funções específicas no organismo. Então, é o quê? As células, quando elas fazem um aglomerado, né, vira aquele acúmulo de célula e formam os tecidos. A função do tecido é formar alguns órgãos do nosso corpo, formar o nosso corpo, fazer a nossa formação. Existem 4 tipos básicos de tecidos, que é o tecido epitelial, tecido conjuntivo, muscular e nervoso. Quero deixar claro que na nossa aula de hoje nós vamos falar apenas de 2 tecidos, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. É muito longa, né, essa matéria e resolvi dividir em 2 etapas, 2 partes, ok? Então, na histologia humana, os tecidos do corpo humano são formados por tipos celulares semelhantes que possuem funções específicas. Por exemplo, na pele, a camada mais externa, que é essa pele, parte de cima, que você toca, que você vê, ela é a epidêmica, ela é constituída de tecido epitelial. As células são achatadas na superfície e são cúbicas mais intensamente. Ela protege a pele de ressecamento e entrada de invasores, tipo bactérias, algum vírus. Abaixo da epidêmia vem a derme, que é formada de tecido conjuntivo denso, que é rico de fibras de colágeno. E por último, a hipoderme, que tem a função de isolamento térmico. Então, a parte de cima, epiderme, é o conjunto, é o tecido epitelial, e a derme é o tecido conjuntivo. Então, os principais tipos de tecido são esses dois. Eles estão em todos os nossos órgãos do nosso corpo, que é o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Os principais tipos de tecido é epitelial e conjuntivo, está aqui na imagem. Então, como eles são os dois principais, essa imagem aqui eu quero que vocês observem bem, né? Como eu expliquei para vocês. A epiderme é feita pelo tecido epitelial e a derme pelo tecido conjuntivo. E o tecido epitelial, pessoal, é um tecido de revestimento, formado por células bem próximas e unidas que funcionam como barreiras contra agentes infecciosos, como eu já disse, evita a perda de água e ressecamento de pele. Você sua, você transpira, ela vai estar sempre ali para evitar que você perca tanta água, certo? E o epitelial também ele cobre as áreas internamente, né, dos órgãos, da cavidade dos nossos órgãos. Por exemplo, aqui está a imagem. Ele cobre a área do corpo interno e externamente. A parte externa, você está vendo aí essa moça, ela está mostrando aí as células do nosso corpo, o tecido epitelial. E quando fala que cobre internamente, ele vai cobrir todo o estômago, tubos renais, fossas nasais, traqueias, broncos, pele, boca, estômago, bexiga urinária e uretra. Agora vamos falar um pouco sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tipo de tecido de ligação que atua na sustentação e preenchimento das estruturas do corpo. Olha na imagem, tá vendo? Ele está bem ali no meio dos ossos. Esse é o tecido conjuntivo. Ele, além dele também ter a função de transporte de substância, e eles podem ser classificados de acordo com o material e o tipo de células que compõem e suas funções, né, cujas funções são determinadas para todo tipo de tecido conjuntivo. Então, vamos ver alguns tipos de tecido conjuntivo, certo? Nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo ou denso, que sua matriz extracelular é abundante, rica em fibras de colágeno, reticulares são elásticas, além de moléculas que atuam no papel de nutrir outros tecidos. Então, ele está ali no meio, ele vai nutrir todos os tecidos que estão ali em volta dele. Nós temos também o tecido hematopoético, que ele é responsável pela produção de células do sangue. Linfóide, tá a imagem da linfóide aí, no baço, né, os linfonodos, produção de células brancas. E mieloide, medula óssea, presente no canal vertebral e no canal medular dos ossos longos, né, produção de glóbulo branco, vermelhos e plaquetas. Então, ele
Ele fabrica as células, ele está ali bem no meio, dentro dos ossos, ok? E nós temos também agora o tecido cartilaginoso, que é composto por fibras de colágeno, ajuda a dar sustentação e absorve o impacto dos ossos. Facilita o deslizamento dos ossos na articulação e essencial para a formação dos ossos longos do corpo. Nós temos também o tecido adiposo. Esse tecido, pessoal, atua como isolamento térmico e reserva de energia. Tá vendo aí, né? Apertando, mostrando a gordura. Quando nós comemos além daquilo que o corpo necessita, o corpo precisa, aí vai formando reservas, né? Essa reserva nós chamamos de tecido adiposo, que é a gordura do corpo. E também tem um tecido ósseo, que é um tecido rico em fibras de colágeno e minerais. Esse torna rígido, né, e atuando na sustentação do corpo. No tecido ósseo tem as células que vai transformar esse mineral em osso, né? Que vai ser aí a sustentação do nosso corpo. Então, pessoal, termina nossa aula aqui. Qualquer dúvida, é só me chamar no privado. E até a próxima aula.